Hey, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse novo episódio de leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Eu sou Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras, autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, juntamente com a minha esposa Raquel, que é surda. E nesse novo episódio a gente vai dar continuidade na leitura comentada. E a gente vai logo para a parte prática e depois a gente vai voltar nas partes iniciais para a gente continuar o nosso processo de leitura, porque nessas últimas semanas muitas pessoas têm me perguntado por e-mail, nas nossas redes sociais, por WhatsApp, alguns detalhes sobre a escrita de sinais e que eu percebo que muitas pessoas, por mais que já estejam se familiarizando mais com a escrita de sinais, ainda fica uma nuance específica dessa escrita e o poder dela realmente para te ajudar a se aprofundar na Libras, e a gente vai começar logo conversando sobre isso, né? Esse livro aqui é resultado de mais de 13 anos de pesquisas, testes, aprofundamento na escrita da língua de sinais focado na Libras, através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting. E logo aqui no começo do livro você já vê a escrita de sinais, a dedicatória do livro, você já vê aqui uma frase, né, um poema escrito por mim e pela Raquel diretamente em Libras, e esse poema aqui, ele foi utilizado também lá no livro Escrita de Sinais na Educação de Surdos, que é um novo livro. Só que o livro Escrita de Sinais na Educação de Surdos, lá a gente trouxe toda uma explicação, um aprofundamento especial sobre essa poesia aqui, que inclusive já foi estampada até mesmo em camisa em eventos que a gente participou há um tempo atrás, um seminário de educação de surdos. E aqui tem um detalhe que é o seguinte, e à medida em que você vai avançando, você vai perceber que os agradecimentos já são escritos diretamente em Libras, mas claro, está disponível aqui também em português, está disponível aqui também em inglês, mas vamos para a parte prática, depois a gente vai voltar aqui para você ver alguns outros detalhes do livro. Ó, a gente chega lá no capítulo 5 do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, nessa nova edição tem algumas nuances muito especiais que a gente começou a conversar sobre elas na edição anterior, mas nessa edição ela traz uma roupagem ainda mais aprofundada e com um nível de clareza ainda maior. Então aqui você vê as imagens, você vê as ilustrações, as explicações sobre como que funciona a lógica da escrita da língua de sinais. E se é a primeira vez que você está chegando aqui, calma que eu já vou explicar, vou mostrar para você na prática. E aqui você já começa a ver também os exemplos práticos, percebe? E esses exemplos aqui a gente vai conversar sobre vários deles hoje, para que você possa se desenvolver aí ainda mais. Ó, quando você está no processo de aprendizado da Libras, ou mesmo quando você está buscando se aprofundar mais na Libras, ou se desenvolver mais na área de tradução, interpretação, ou mesmo na área de ensino da Libras, tem muitos desafios que aparecem no meio do caminho. E a coisa mais comum que tem é, você está aprendendo a Libras, e aí você fala assim, tá, mas como é que eu vou fazer para eu gravar esses sinais? E cada pessoa vai buscando um jeito diferente de gravar os sinais, memorizar os sinais. E muitas pessoas recorrem à escrita. E aí você vai lá e escreve no papel, por exemplo, casa, né? Então, já aprendi o sinal de casa. Aí você para e pensa, tá, eu lembrei aqui, eu já sei esse outro sinal aqui, o sinal de flor. Aí você vai lá e escreve no papel que você já sabe o sinal de flor. E aí depois, passa um tempo, você vai lá na sua listinha e você fica lá tentando lembrar como é que se faz o sinal que você escreveu. Como é que faz? Como é que monta aquele sinal? Como é que é ele na Libras? E na maioria das vezes, só com a listinha que você tem, você não consegue lembrar exatamente como que é o sinal. Por quê? Porque aqui não está dizendo como é casa na Libras. Aqui está dizendo como é casa escrito no português. Aqui não está dizendo como é flor na Libras. Aqui está dizendo como é flor escrito em português. E aí, alguém no meio do caminho aí, conforme for onde você está estudando, se é na faculdade, na pós ou um curso de Libras, começou a dizer que a Libras, você escreve os sinais tudo com letra maiúscula.
Então, assim se escreve o sinal de casa na Libras. E aí, como é que escreve o sinal de flor na Libras? Com letras maiúsculas. Mas qual que é a grande questão? Isso aqui também não é escrita da Libras. Isso aqui, um termo técnico que é usado para essa representação dos sinais, é de glosa. Porém, isso aqui não te ajuda a lembrar como que o sinal é feito. Então, se você escreveu assim ou assim, tanto faz. Você não vai conseguir se lembrar dos sinais que você quer. E aí que está uma grande questão. Quando eu comecei a namorar a Raquel, verdade, quando a gente se casou, eu não tinha domínio ainda da escrita de sinais. Não tinha. E quando a gente se casou, eu fiz um poema adaptado de uma música, especialmente para Raquel. Foi um poema muito, muito, muito legal. Até hoje eu tenho as glosas que eu fiz, as anotações ali em português da tradução que eu fiz. Eu não dominava a escrita de sinais naquela época. E aí, a galera que estava fazendo, a equipe que estava fazendo a filmagem do nosso casamento, eles ficaram com a câmera focalizada na gente, né? Outra câmera estava focalizada na intérprete de Libras, que estava no segundo pavimento, e tinha uma outra câmera que estava se movimentando. Só que na hora que eu estava fazendo esse poema, aí tinha uma intérprete que estava interpretando português. Na hora que eu estava fazendo esse poema, essa declaração de amor para Raquel, né, na hora dos votos, eu estava sinalizando, aí eles filmaram só um pedacinho do que eu fiz e filmou mais foi a intérprete. Esse foi o resultado final do vídeo, você acredita? Aí o que aconteceu? A gente não tem o vídeo do poema que foi feito e também as glosas que eu tenho não servem de nada. Eu olho para aquele negócio assim e fico tentando lembrar o que é que eu fiz na época. Não tem jeito. Não, aquilo ali não mostra como que é a Libras. Agora, como que seria de verdade você escrever o sinal de casa na Libras? Vou escrever aqui para você ver aqui o sinal de casa escrito. Aqui, ó. Aqui eu já escrevi a metade dele, né? Vou escrever a outra metade dele aqui agora. Tem umas coisas que a gente está desenvolvendo para a escrita de sinais à mão. Toda vez que eu vou fazer essas anotações aqui, eu acabo usando a escrita de sinais à mão, eu falo, não está no momento ainda de mostrar isso para as pessoas, eu tenho que ficar apagando aqui. Então aqui está o sinal de casa escrito, diretamente em Libras. Aqui sim, quando você vê o sinal, você começa a reconhecer aspectos da própria Libras. Então aqui, essa parte está explicado aqui, ó, mostrar para você. No próprio livro A Escrita de Sinais e Mistérios está mostrando isso aqui, olha. Vendo aqui, ó. Essa aqui é a Raquel, minha esposa. Né? Aqui ela está mostrando. Se você está vendo essa mão de lado, você vai escrever dessa forma. Percebe? Captou? E aqui já tem, inclusive, esse sinal escrito aqui. Sinal de casa. E aí, qual que é o detalhe aqui? O detalhe é, essa parte aqui da mão são as costas da mão. Essa outra parte é a palma da mão. Percebe? Esses dois asteriscos indicam dois contatos, dois toques que estão acontecendo. Então, o sinal é feito assim, ó. Aqui, opa. Percebe? Ok. Agora, como que seria o sinal de flor escrito em Libras? O sinal de flor é assim. Então, como ele é feito no nariz, a gente vai escrever o primeiro grafema, que vai ser justamente a linha que representa o nariz, né? O círculo que representa a cabeça, a linha que representa o nariz, e então a gente vai posicionar esse grafema aqui exatamente na posição que acontece o contato. Quando está escrevendo no papel, ou no meu caso aqui no quadro, é bem simples de fazer esse processo. Por quê? Porque tudo se encaixa, fica fácil de você visualizar e tudo mais. Às vezes, quando você vai fazer no computador, alguns grafemas são maiores ou menores em proporções e aí não vai encaixar, você tem que colocar a mão do lado de fora. Então, já coloquei aqui a mão exatamente na posição de contato. Ela está aqui.
Ok. E aí, qual que é o contato que está acontecendo? Ele escova. Esse contato que passa no rosto ou em alguma outra parte do corpo e depois ele sai, é chamado de escovar. E ele é representado por um grafema chamado escovar, que é um pequeno círculo com uma bolinha. Percebe? E aí tem um movimento. Esse movimento que está sendo feito, ele vai um ângulo assim, de baixo por cima, de baixo por cima. Então esse movimento é escrito desta forma aqui, ó. Agora, o grafema escovar, ele poderia ser colocado aqui também onde está o nariz. A grande questão é que não fica suficientemente legível, pode confundir. Então, por isso que ele vai ser posicionado lá de fora, nesse caso aqui, para este sinal. Então, aqui você tem o sinal de flor escrito diretamente em libras. Percebe? E aí, qual que é a nuance que você precisa de observar aqui? Cada sinal é formado por pelo menos 5 partes. O formato da mão, que é a configuração de mão, o local, a orientação da palma, né, para que lado que a palma da mão está virada, o local onde o sinal é feito, que é a locação, o movimento que é feito e as expressões não manuais. São expressões feitas com o corpo ou expressões feitas com o rosto, com a face. São as expressões faciais. Então são pelo menos 5 partes. Quando você está usando a escrita de sinais, você está escrevendo cada uma dessas 5 partes quando elas são necessárias no sinal. Então o sinal de casa não tem expressão facial. Ele não precisa de uma seta de movimento para indicar o movimento dele. Isso fica subentendido aqui no tocar. Porque esse grafema aqui, ele pode subentender. Eu não precisaria aqui, ó, claro para você, eu não precisaria de indicar as setas de movimento. Essas setas aqui. Não preciso. Por quê? Porque o grafema tocar já significa que as mãos vão entrar em contato. E se elas vão entrar em contato, elas têm que se movimentar para poder fazer aquele contato da forma como está sendo indicado. Por isso, a gente economiza no uso desses grafemas de setas de movimento. Isso acontece com alguns outros grafemas de contatos da escrita de sinais, e está explicado para você aqui passo a passo no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Agora, tem um outro detalhe aqui muito interessante, que é, você percebe que existem diversos tipos de setas de movimento. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse sinal aqui, ó, de movimento, movimentar em si, ele já é um outro tipo de seta de movimento. Então, ele é feito dessa forma aqui, ó. Percebe? Então, essa mão aqui está assim, ela está com esse risco, porque indica que ela está sendo vista por cima. Ela está riscada aqui atrás, igual a daqui também está um pedaço, igual a daqui também tá vendo? Porque indica o dorso da mão, só que nesse caso aqui é o dorso inteiro. Ela não está de lado, ela está assim. E essas setas de movimento são movimentos retos, porém eles são pequenos, percebe? E aqui então você tem um outro grafema que é o de movimento alternado, que nesse caso aqui ele está significando que essa mão aqui, a outra mão vai ser feita da mesma forma e o movimento da mesma forma, porém o movimento que é feito aqui vai ser feito num momento e o da outra mão em outro momento. Como assim, Madison? Simples. Assim, ó. As mãos estão assim, e vai ser feito uma para cá, a outra vai para lá. Elas vão em sentidos opostos. Essa forma de escrita aqui já é uma escrita um pouco mais simplificada para a escrita à mão, para você escrever mais rápido. Percebe? Por isso que é usado assim. No computador você escreve essa outra mão aqui, normalmente, as setas de movimento lá e tudo mais. Tá? E aí seria
dessa forma aqui, ó. Vou escrever aqui para você ver exatamente como seria. Seria assim. Agora tem um detalhe importante. Essa seta daqui, ela já está vindo para trás e essa daqui já está indo para frente, ou seja, os movimentos já estão alternados. Um já está em um momento diferente do outro. Por isso, a gente não vai usar esse grafema aqui neste sinal. Percebe a mágica que é isso? Pois é. E aí qual que está a grande questão? Toda essa lógica de escrita, por que que você vai usar a ponta de seta preenchida, ou a ponta de seta vazada ou branca? Por que que a mão é dessa forma? Todos os detalhes, o que que é esse grafema aqui, que indica uma pausa? Todos esses detalhes, no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você aprende passo a passo, grafema por grafema, símbolo por símbolo. Por quê? Gente, tudo nessa vida que você aprender passo a passo, você vai se desenvolver, você vai aprender de verdade. Então, o livro todinho, ele foi desenvolvido dessa forma, para que você possa aprender pequenas partes, pequenos pedaços, alguns grafemas, alguns símbolos, e assim você vai avançando ainda mais. Então, aqui, por exemplo, agora que você já entendeu essa lógica inicial, aqui já vai aprender um outro grafema, tá vendo? Da mão fechada. Aqui você já vai aprender mais um, percebe? E existe uma lógica visual. Vou escrever aqui no quadro para ficar bem fácil de você visualizar e de você perceber as nuances disso. Vou tirar uma foto aqui desse quadro. Depois eu vou postar isso aqui lá nas nossas redes sociais. Pronto, tirei. Quer tirar também? Deixa eu ocultar aqui o nome. Vai ficar mais fácil aqui. Pronto. Vamos lá. Ó, qual que é o grande detalhe da escrita de sinais pelo Signwire? Ela é uma escrita que é uma escrita espelho, ou seja, aquilo que você faz, aquilo que você sinaliza, você vai escrever exatamente como você faz. Então, esse grafema aqui, assim, né, ele é escrito dessa forma. E se eu quiser mostrar esse outro grafema, eu vou escrever com o dedo representado aqui. E se for esse outro aqui, vai ser aqui. Percebe? Existe uma lógica visual. E se for esse outro aqui, ó, qual que você acha que é a configuração de mão? Exatamente, dessa forma. Percebe? Existe uma lógica visual nos grafemas. É por isso que você não precisa de decorar eles. Você vai absorvendo eles à medida em que você está lendo o livro. Principalmente porque no livro você vai ver aqui os detalhes de que tem sinais de exemplo para cada um desses grafemas. E aqui, os grafemas que nós vamos usar, ou seja, os símbolos que você vai ver aqui, para poder fazer a escrita de cada um desses sinais, são símbolos que já foram ensinados antes. Percebe? Ou que já está próximo aqui das páginas de ensinar ele. Por que isso é muito importante? Porque isso te ajuda a perceber de forma visual os sinais, a entender eles, e mesmo se você não sabe ainda a Libras, você já começa a entender determinadas nuances, você começa a entender como fazer os sinais da forma correta. E é muito importante você se desenvolver e ir entendendo como fazer os sinais da forma correta para que você realmente se desenvolva na Libras. Então, aquilo que a gente estava conversando aqui no começo, em que você vai vendo lá, estou aprendendo aqui como é que se faz o sinal de casa. Ao invés de você escrever casa, C-A-S-A, você vai escrever isso diretamente em Libras. Ao invés de você escrever cachorro com palavras lá em português, né, que não vai te ajudar a lembrar do sinal, você vai escrever o sinal diretamente em Libras.
Percebe? E isso vai fazendo com que toda a lógica de aprendizado da sua Libras, ou a lógica de fixação dos sinais, ou de sinais, se você é intérprete ou professor e você está pesquisando sinais sobre uma determinada temática, toda essa lógica vai ficar muito mais clara, simplesmente porque agora você está escrevendo a Libras diretamente em Libras e não em português. Então isso traz para você uma possibilidade de fixação e de aprendizado e de absorção muito maior. Mas é um nível tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande de profundidade, que ao longo do tempo nós ficamos investigando exatamente o que faz com que quem aprende a escrita de sinais consiga se desenvolver tão rápido e com tanta profundidade na Libras. E foi assim que surgiu um outro livro, publicado agora recentemente, que é o livro Escrita de Sinais na Educação de Surdos, como a neuroaprendizagem visual desenvolve o cérebro bilíngue pelo pensamento em Libras. Dá uma olhada aqui nos detalhes do livro Escrita de Sinais na Educação de Surdos. Eu vou deixar o link logo aqui abaixo do vídeo também, para você ver. Tá? Esse livro, ele mostra exatamente como que você pode ensinar a escrita da língua de sinais para surdos, quer seja do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E mais do que isso, como que você, seja você surdo ou ouvinte, né, como leitor do livro, pode aplicar o método em você mesmo, para você poder se desenvolver ainda mais, ativando a neuroaprendizagem visual. Você vai entender ao longo do livro como que o cérebro surdo, o cérebro visual se desenvolve na Libras. Quais são as diferenças entre o cérebro de uma pessoa surda e o cérebro de uma pessoa ouvinte? Quais áreas são ativadas quando uma pessoa surda ou ouvinte tem contato com a língua de sinais? Quais são as grandes descobertas brasileiras, especificamente brasileiras, sobre a educação de surdos, a educação bilíngue, a escrita de sinais, os aspectos relacionados à cultura surda, à literatura surda e muito mais. Para você ter uma ideia, neste livro aqui, Escrita de Sinais Sem Mistérios, nós mapeamos mais de 304 publicações acadêmicas brasileiras sobre a escrita de sinais. Ou seja, para quem acha que a escrita de sinais está começando agora, eu nunca tinha ouvido falar, literalmente corre um grande risco de ficar para trás. Este livro aqui é referência hoje em faculdades, universidades, escolas de estudos, as mais diversas religiões e igrejas, e até mesmo em concursos públicos em todo o Brasil. E esse novo livro, A Escrita de Sinais na Educação de Surdos, que nesse momento agora está em produção gráfica, passou por uma profunda revisão científica nessas últimas semanas, antes de ser enviado para a gráfica. Esse livro, ele traz um nível diferente e mais profundo ainda da educação de surdos, da cultura surda, da língua de sinais, da escrita da língua de sinais, e isso tudo com um nível de profundidade e de clareza que, independente se você está começando agora na Libras, se você é pesquisador, professor, se você está fazendo uma faculdade na área, se você tem um familiar surdo, independente do seu nível, com este livro aqui, você vai evoluir a sua Libras, evoluir a sua prática para um novo momento, para um novo nível, de tal forma que você não apenas vai entender mais a Libras, você não apenas vai sinalizar melhor, você não apenas vai passar a interpretar melhor, você não apenas vai passar a pensar diretamente em Libras, à medida em que você vai aplicando o método neuroaprendizagem visual, que nós ensinamos lá no livro. Vou até mostrar aqui para você, ó. Aqui, ó. As 5 fases do livro, né? As 5 fases do método de neuroaprendizagem visual. Fase 1, sincronização. Fase 2, espelho. Fase 3, consciência. Fase 3, imersão. Fase 5, fase 4, imersão. Fase 5, criação. Essas estratégias técnicas, e o passo a passo, com as práticas, como é que vai ser realizadas as atividades, o que é que você deve avaliar os estudantes. E, ó, o método foi desenvolvido primeiramente focado em pessoas surdas. Por quê?
Porque o surdo tem a língua de sinais como a sua língua natural, é a forma mais prática de uma pessoa surda poder aprender, poder se comunicar, poder aprender e discutir qualquer tipo de tema. Eu conheço uma pessoa, inclusive, que falou assim: Madison, a minha esposa é surda, eu tenho 3 filhos surdos, só que a gente não se comunica em Libras, mas tudo que minha esposa fala eu entendo. E ela me entende tudo também. E aí eu fiquei pensando, né, como é que funciona essa comunicação em casa, né? Uma pessoa ouvinte casado com uma pessoa surda, com 3 filhos surdos, o outro ouvinte, sem saber a Libra. Eles devem usar gestos, devem talvez saber alguns sinais isolados. Agora, eles disse que se comunica com a esposa. E provavelmente se comunica alguma coisa, né? Agora, eu duvido que ele consegue ter esse nível de comunicação que eu tenho com a Raquel, minha esposa, que é surda. A gente conversa sobre filosofia, sociologia, política, educação. A gente escreveu vários livros juntos, né? Aqui você está vendo essa terceira edição que eu mostrei para você aqui agora há pouco, mas tem a primeira edição, a segunda edição, que estão disponíveis também, a gente tem algumas poucas unidades delas, e a terceira edição, e agora esse novo livro, Escrita de Sinais na Educação de Surdos, que também foi escrito juntamente com a Raquel. Agora, a Raquel contribuiu de forma direta em meus 2 outros livros que eu escrevi, sozinho, mas com contribuição direta dela. Intérprete de Libras Sem Mistérios, o Guia Definitivo para Iniciantes, e Libras na Sala de Aula, a Arte da Interpretação Educacional que Transforma Vidas. E que, inclusive, em ambos os livros, é usado também a escrita de sinais. Tem muitas práticas aqui no livro também, para quem quer se tornar intérprete, quer se aprofundar melhor, quer se libertar de uma vez por todas do português sinalizado, ou seja, ter uma comunicação mais clara em Libras e tudo mais. Então, a língua de sinais, ela ativa a cognição visual de tal forma, com tal nível de profundidade, que quem é ouvinte, conhece algum surdo e não usa a língua de sinais, você passa a usar a língua de sinais nessa comunicação, você vai ver assim literalmente um novo mundo se abrir, um novo mundo de possibilidade, de comunicação, de conexão muito maior. Então, se você é intérprete de Libras, aprenda a escrita da língua de sinais. Se a sua Libras está desse nível aqui, imagina que quem está começando agora está aqui, nesse nível aqui de Libras. Você que é intérprete já há alguns anos, talvez você tenha feito vários cursos, pós, não sei o quê, você está nesse nível aqui, tá? E assim, imagine que é um nível elevado, tá? Comparando aqui. Com a escrita de sinais, a sua Libras pode vir aqui para cima. Por quê? Porque você vai ativar de forma muito poderosa os mesmos processos ou processos muito semelhantes aos que acontecem no cérebro de uma pessoa surda que usa a língua de sinais no dia a dia. Em especial de uma pessoa surda que usa a escrita da língua de sinais. E lá no livro você vai entender cada uma das 5 fases, como você aplicar elas na prática. Então aqui, ó, capítulo 1. O código visual do pensamento surdo. Você vai entender a ciência por trás da transformação que acontece quando o cérebro encontra sua linguagem natural. Capítulo 2. As 5 armadilhas invisíveis que sabotam o seu sucesso na educação de surdos, sem você perceber. Como identificar e superar as barreiras ocultas que limitam o potencial dos seus estudantes. E aqui, claro, né, se você é da área de educação, você tem estudantes surdos. Madison, eu sou intérprete, mas eu não dou aula. Não tem problema. Você vai ver na prática falhas, armadilhas que eventualmente você também está caindo ou está cometendo sem saber. E como você pode superar isso de uma vez por todas, transformando a sua comunicação e a sua interpretação. Mas, Madison, eu só quero aprender porque eu tenho um familiar surdo, um amigo surdo, um colega de trabalho. Não tem problema. Todo o conteúdo do livro foi pensado em cada perfil de pessoa que nos acompanha, que segue nosso trabalho, que é leitor dos outros livros também. Independente se você já tem um nível muito avançado da Libras ou da interpretação ou da escrita de sinais, ou se você está começando agora. Todo o conteúdo é aplicável para você também. O capítulo 3, o método que supera a frustração e entrega resultados mensuráveis, com os 2 protocolos simples que ativam o aprendizado natural do cérebro. Capítulo 4, então aqui já começa de fato a parte prática do livro. Você vai ver
exatamente o conteúdo que vai ser trabalhado, com as práticas, com as atividades, como é que você vai realizar essas atividades, quer seja para você mesmo, no seu aprendizado, quer seja com estudantes surdos ou estudantes ouvintes também, conforme for o momento da sua carreira, da sua atuação aí. O capítulo 4 é a continuidade do método prático. Você vai ver a progressão natural, os 3 protocolos avançados da neuroaprendizagem visual. Como desenvolver as habilidades que fazem estudantes dizerem: foi você que mudou a minha vida. E no capítulo 5, da teoria à prática, o seu roteiro personalizado para a transformação real. Você vai descobrir como escolher entre as 4 rotas práticas e evitar os erros metodológicos mais comuns. Você vai entender quais são os cenários vivos de transformação, em qual desses cenários você está, qual que é o seu momento. Você vai entender exatamente, lá tem um protocolo de diagnóstico para você fazer o teste e saber exatamente em qual cenário você está. E você vai saber exatamente quais são os seus próximos passos ideais para você continuar se desenvolvendo na prática. Então, ao todo, são mais de 30 práticas detalhadas, atividades adaptadas para cada nível de ensino, protocolos de avaliação do desenvolvimento linguístico que você pode aplicar em você, nos estudantes surdos, em estudantes ouvintes, indicadores progressivos e precisos do seu desenvolvimento, do desenvolvimento dos estudantes também. Então, orientações de recursos complementares que você pode utilizar e o respaldo legal também para você realizar a implementação. E, claro, todo o conteúdo é aplicável para estudantes surdos e ouvintes, inclusive para você mesmo, independente do seu nível atual de Libras. E o prefácio foi feito pela própria norte-americana Valerie Sutton, criadora da escrita de sinais. Tem um prefácio aqui também, que você pode ver aí diretamente na página. E aqui tem outros detalhes, né? E aí tem um detalhe aqui. Você pode garantir o seu livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, mais Libras na Sala de Aula, mais Intérprete de Libras Sem Mistérios, mais o Escrita de Sinais na Educação de Surdos, em um box, que é o box Libras Sem Travas. Você pode garantir também o seu livro impresso Escrita de Sinais na Educação de Surdos ou livro digital. E aqui tem um outro detalhe que é o livro Escrita de Sinais na Educação, o livro Escrita de Sinais em si, que é esse livro que eu estou mostrando aqui para você. Aqui você vai ver mais detalhes sobre o livro, tem o vídeo de apresentação dele diretamente em Libras, você pode ver aqui, você pode ver aqui ele em português, e aqui você vai ver mais detalhes sobre o livro, vai ver ele por dentro, vai ver como que ele pode te ajudar a impulsionar ainda mais o seu desenvolvimento a Libras. Tem vários formatos também, tem o combo, escrita de sinais total, tem o livro impresso, tem o livro digital, enfim, são vários formatos. Você escolhe qual formato que você quer aplicar, que você tem esse momento agora de possibilidade para você poder continuar se desenvolvendo e avançando. Então, independente do seu nível na Libras ou do seu momento na Libras, o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, a escrita de sinais, vai te ajudar a se desenvolver ainda mais. Você pode começar com o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, avançar para o livro Escrita de Sinais na Educação de Surdos, ler os dois em paralelo também. Lá tem a orientação de como você fazer o estudo dos dois livros em paralelo. E se você está no meu grupo de mentoria especial para desenvolvimento, para aprofundamento, para você evoluir na Libras, se tornar fluente, lá no nosso grupo da mentoria também, você pode tirar as suas dúvidas dos livros diretamente comigo nas nossas reuniões da mentoria, para assim se desenvolver ainda mais. Os links estão logo aqui abaixo. Você pode conversar diretamente com a minha equipe no WhatsApp, para você saber mais sobre os livros, eles te passarem os links também, tem os links aqui, e também para você saber sobre os nossos outros programas de acompanhamento, como o Método Fluente em Libras, o Método Libras Essencial, a Mentoria Evoluir na Libras, enfim, tem vários programas. Você pode conversar diretamente com o meu time no WhatsApp para você entender qual o programa mais indicado para o seu momento, para os seus objetivos. Eu sou o Márcio Barreto e a gente se vê lá no livro, na mentoria e nesses novos próximos passos.